Perceba que o documento começa com uma afirmação bem interessante. A Convenção Batista Brasileira, de modo até estranho, ela começa afirmando que os batistas são um povo que vem de longe, é um povo de muitos nomes. Então, a ideia de vir de longe que a Convenção Batista coloca aqui, não é a ideia de distância geográfica, é a ideia de tempo. Ou seja, o que a Convenção está dizendo é que os batistas são um povo de longo tempo. Não é? Ela se refere com essa afirmação ao tempo de existência. Portanto, pelo contexto que nós vamos apresentar, você vai perceber que para a Convenção Batista Brasileira, os batistas não têm apenas 400 anos. Eles têm muito mais, eles têm uma quantidade de um tempo de existência muito maior do que o que se entende da Reforma, ou logo após o século da Reforma até aqui. Para a Convenção, eles são muito anteriores à Reforma. Por isso que ela começa o texto dizendo: somos um povo que vem de longe e com muitos nomes. Ora, que muitos nomes são esses? O que a Convenção Batista quer dizer com isso? Quando ela coloca que os batistas existem desde muito tempo, um povo de longe, de longa duração. Ora, é estranho que essa afirmação da confissão, especialmente o que vem em seguida, quando diz que os batistas têm muitos nomes, quais são os nomes que os batistas têm antes de serem batistas, antes do século XVII? Quais eram os nomes que os batistas eram conhecidos? A ideia aqui fica muito parecida com a ideia de sucessionismo, do sucessionismo, como apresentamos no livro do J.M. Carroll. Então, a ideia de vir de longe, a ideia de ser um povo que teve muitos nomes ao longo da história, traz exatamente essa ideia de ter uma existência anterior à Reforma e de equiparar os batistas com aqueles grupos que existiram anteriormente à Reforma e que a única coisa que tinham e que os batistas têm hoje é a ideia do credobatismo, nada mais além disso. Nada mais além disso. Então, embora o texto não diga explicitamente ou exatamente o que isso significa, nós podemos, a partir das entrelinhas, a partir do contexto desse documento da CBB, inferir, né, que a ideia aqui é associar os batistas de hoje com grupos que existiram na época pré-reforma, ou seja, antes da reforma. Né? A ideia de ter muitos nomes traz exatamente essa ideia, mas nós não encontramos esse registro de vários nomes para os batistas na história. Nós não encontramos essa ideia de que os batistas foram conhecidos com nomes distintos ou diferentes na história. Não há essa ideia para nós. Os batistas gerais e os batistas particulares, depois de 1650, é que começaram a ser chamados de batistas. Até então, eles não tinham essa nomenclatura. Eles eram vistos apenas como grupos separatistas, não conformistas, e muitas vezes até os dois grupos eram chamados de anabatistas. Mas quais são os muitos nomes que a Convenção Batista Brasileira diz que esse povo batista foi chamado? Que muito tempo atrás é esse? Que povo distante é esse? Né, que nós não temos esse conhecimento aqui apresentado de forma clara. Então, é interessante pensar que num espaço de 50 anos, eles foram confundidos com outros grupos, mas não tiveram tantos nomes assim como o documento aqui sugere. O que a CBB está defendendo nesse primeiro parágrafo é a antiguidade dos batistas. O que a CBB parece estar querendo apresentar e defender aqui é a ideia de um grupo que existe muito anterior à reforma. Ou seja, a CBB parece primar pela sua afirmação a ideia de que os batistas é um povo que existe há muitos e muitos anos, séculos atrás. Portanto, é um povo que vem da proximidade da era apostólica. Essa ideia é a ideia sucessionista do livro Rastro de Sangue, que foi difundida no Brasil por muitas igrejas, por muitos pastores, na década de 70, 60, década de 80 inclusive, e muitos pastores que fizeram parte, certamente estavam na Convenção Batista nessa época, foram conquistados por essa ideia sucessionista. Daí esse documento apresentar essa ideia de que os batistas são um povo que teve muitos nomes. Ora, isso é exatamente o que o J.M. Carroll diz.
Isso é exatamente o que a teoria sucessionista apresenta para os batistas. Um povo que teve muitos nomes ao longo da história, que se espalhou, né, por várias partes do mundo ao longo da história. E depois veio a se chamar Batista. Depois da reforma veio a se chamar Batista. Mas isso, você percebe nessa primeira declaração aqui da Convenção Batista Brasileira que a ideia sucessionista ela está no ar. Esse documento da CBB deixa subentendido que os batistas atuais vêm de uma sucessão de igrejas que antecede a reforma protestante, que estão ligados a outros grupos, como nós vimos inclusive em aulas passadas, a ideia da sucessão de igrejas, né, que estão ligadas a outras igrejas. Essa ideia não tem fundamentação histórica, nós já apresentamos isso aqui para vocês, mas é isso que a Convenção Batista Brasileira começa defendendo nesse seu documento, né? A ideia de que vem de muitos grupos distantes.